Atos capítulo 15, versículos de 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pela tua palavra, pois ela é a mais absoluta verdade, capaz de nos libertar, encaminhar e iluminar os olhos do nosso entendimento. Santifica-nos pelo poder do Espírito Santo por intermédio da tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos todo louvor e culto. Abençoe esse trabalho para a honra do seu ser perfeito, bem como os ouvintes, e eu também. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um daqueles textos que dificilmente um pastor escolhe para pregar, por causa da infeliz discórdia de Paulo e Barnabé, que eram amigos e companheiros de viagem. Todavia, a vantagem da pregação expositiva é que, ao depararmos com passagens tristes e difíceis como esta, nós consideramos como qualquer outra, sem passar por cima e sem comprometer o seu sentido. Lucas descreve essa passagem, ou seja, o forte desacordo entre os apóstolos, de forma inspirada pelo Espírito Santo. E honesta, isso nos motiva a crer cada vez mais nesse livro histórico, capaz de nos santificar, dando-nos o tão necessário crescimento, e podendo daqui extrair lições preciosas e utilidades práticas para a nossa vida espiritual. Então vamos considerar essa passagem da Palavra de Deus sobre o tema A Controvérsia de Paulo e Barnabé. Em primeiro lugar, com base no versículo 36, nós temos a proposição de Paulo. Em segundo lugar, com base nos versículos 37 e 38, o interesse de Barnabé contrariado por Paulo. E em terceiro lugar, com base nos versículos 39 a 41, a separação de Paulo e Barnabé. Aqui no versículo 36, nós temos o plano de Paulo com uma proposição. Nós lemos: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Alguns dias depois da reunião conciliar em Jerusalém, onde a controvérsia dos perturbadores judaizantes foi solucionada, e em posse da carta que determinava, debaixo da orientação do Espírito Santo e da determinação conciliar que prescrevia não impor maior encargo aos gentios, além dos valores essenciais de absterem-se das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas, então Paulo propôs a seu amigo e companheiro de viagem, Barnabé, para que retornassem nas igrejas que eles haviam fundado, fruto da pregação do Evangelho, visitando os irmãos para ver como eles estavam passando e sendo edificados e governados pelos presbíteros estabelecidos naquelas igrejas. Então Paulo alviltrou a Barnabé, seu parceiro em missão, que fossem para Chipre e passassem por Salamina até Pafos, depois da Panfilha, na Ásia Menor, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Perge, para ver como andavam a fé dos irmãos. Paulo se preocupava muito com as igrejas, por isso seu ministério era completo, e não apenas pregava e ensinava, mas cuidava espiritualmente do rebanho de Deus e se absorvia pelas igrejas em que fundava.
Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E nos versículos 37 e 38, é-nos informado que Barnabé queria levar também a João Marcos, o seu primo. Colossenses 4,10 nos informa que Barnabé era primo de Marcos. Sugestão essa contrariada por Paulo, que não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo fez oposição ao interesse de Barnabé porque João Marcos havia desertado uma obra importante. Então, mostrando que a viagem missionária não era nenhuma brincadeira, mas uma obra seríssima, embargou o propósito de Barnabé, não achando justo levar João Marcos, que havia abandonado o trabalho desde a Panfilha. Podemos imaginar que situação desagradável que ficou ali naquele momento. Marcos se encontrou depois de ter abandonado a primeira viagem, fracassando na obra e agora preterido e rejeitado por Paulo. Mas Lucas não detalha e se detém apenas naquilo que realmente é essencial. E o resultado da controvérsia deles é indicado aqui no versículo 39 a 41. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que situação! Depois de terem suportado juntos tantas vicissitudes e perseguições na primeira viagem, sofreram grandes adversidades, apedrejamento, insultos, ameaças, expulsos da cidade de Antioquia da Pisídia, e mesmo assim permaneceram juntos e cumpriram a obra que o Espírito Santo havia estabelecido. Depois de terem resistido às pressões e perturbações de natureza externa e interna, depois de terem vencido juntos a polêmica causada pelos judeus fanáticos da seita dos fariseus, depois de terem planejado a segunda viagem missionária, vejam só, Barnabé queria ir junto com Paulo na segunda viagem missionária. Apenas queria levar o seu primo Marcos. Mas depois de tanta pressão externa e interna, o que aconteceu? Inusitadamente, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. A palavra grega para desavença é paroxusmos, que significa causar irritação ou provocar a ira. Podemos imaginar Barnabé falando: vamos viajar, mas Marcos virá conosco e o daremos uma segunda chance. E Paulo dizendo: Marcos não virá conosco, pelo menos comigo não. E houve uma dissensão de tal forma que se quebrou a boa relação deles, a ponto de um ir para um lado e o outro para o outro. Barnabé levou consigo a Marcos navegando para Chipre, que era sua terra natal, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, se dirigindo por terra, passando pela Síria e Cilícia e confirmando as igrejas, como era do seu costume. E daqui nunca mais ouvimos falar de Barnabé. A história registra que Barnabé teria se estabelecido em Chipre, onde nasceu, e lá mesmo teria morrido. Não podemos afirmar porque isso não está registrado nas Escrituras. Mas é possível que Barnabé tenha ficado lá e falecido naquela grande ilha. A verdade é que o foco agora se concentra em Paulo, e sua obra é realizada pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Mas Barnabé nunca mais ouviremos falar. Foi um grande missionário, separado pelo Espírito Santo para a primeira obra missionária, ajudou Paulo no início da sua conversão, mas é a última vez que ouvimos o seu nome. A pergunta que não quer se calar é quem estava errado nessa situação, nessa discórdia toda, nesse desacordo acentuado entre os dois. Alguns acham que Paulo foi duro demais com Marcos e Barnabé, não lhe concedendo uma segunda chance. Afinal de contas, João Marcos iria passar no teste. Haja visto o reconhecimento mais tarde de Paulo em Filemão, versículos 23 e 24, que diz:
Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Colossenses 4:10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo pede para a igreja de Colossos receber Marcos. E 2 Timóteo 4:11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Portanto, Paulo reconheceria o trabalho missionário de Marcos, que foi colaborador e companheiro de Paulo, trazendo-lhe proveitos e vantagens na obra missionária. Outros acreditam que Paulo não foi duro, mas fez o certo, porque a obra missionária é uma obra importantíssima, de alto relevo, e João Marcos havia demonstrado a sua incompetência desertando na primeira viagem. Então Paulo teria feito certo, não aceitando aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Provérbios 25:19, como dentes quebrados e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Essa ideia é reforçada porque a própria igreja de Antioquia encomendou, confiou e pareceu bem a ela que Paulo e Silas tivessem partido por terra em direitura a Síria e Cilícia. É nos dito no versículo 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ademais, depois desse episódio, Barnabé foi enterrado no esquecimento no livro de Atos, e Paulo iria despontar através da sua grande obra e fé. Inclusive, a segunda viagem missionária seria mais significativa por conta de sua extensão até a Europa, ao deixar a Ásia Menor, hoje na região da Turquia, e se dirigir à Macedônia. Matthew Henry diz que soa como uma repreensão a Barnabé o fato de não mais ser dito nada sobre ele. A verdade é que não é muito fácil se relacionar uns com os outros e temos que buscar a unidade da igreja, procurando sempre o perdão e relevar assuntos de somenos importância. Quando é nos dito que Paulo e Silas passaram pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, podemos observar a importância de evangelizar e cuidar, visitar as pessoas para verificar como estão sendo edificadas. Não basta apenas pregar, mas deve haver um acompanhamento, investigando e conhecendo a circunstância que viviam e repartir algum dom espiritual, admoestar os que estão fracos e encorajar os desanimados e consolar os que estão firmes. Apenas para concluir, eu quero dizer que, muito embora esses homens foram grandes missionários, são homens falhos, sujeitos às mesmas paixões, e certamente cada qual tinha seu ponto de vista que não estava errado. Pode ser que Paulo tivesse sido duro com João Marcos, mas em contrapartida, o reino de Deus estava em jogo. Disse que se alguém nos engana uma vez, o erro é dele, mas se deixarmos ele nos enganar novamente, o erro é nosso de termos confiado nele outra vez. Esse episódio nos adverte para sermos mais brandos uns com os outros e controlar nossa repreensão. Devemos nos conter nossa indignação e equilíbrio para que isso não se desemboque em vergonha da nossa atitude drástica. Afinal de contas, Marcos foi condenado justamente por Paulo, muito embora o seu ministério tenha se tornado bem-sucedido e iria ser útil para o ministério de Paulo. Filipenses 4, de 2 a 5 diz: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.
A grande lição desse texto é que Deus soberanamente tudo controla no universo. Podemos ver que os atos no livro de Atos são do próprio Senhor Jesus ressuscitado por intermédio do Espírito Santo, que através dessa desavença e ulterior separação, tivemos aqui nada mais e nada menos do que duas equipes de missionários e não mais uma equipe. Barnabé e Marcos seguiram para Chipre, onde confirmaram as igrejas, vendo-as como estavam, e Paulo e Silas foram para outro lado. E mais lugares foram visitados pela graça de Deus, que satisfez os seus propósitos para difundir a luz do Evangelho de Cristo, e o resultado disso foi o aprimoramento de João Marcos, que deu prova de ser um bom obreiro, e a rica oportunidade de Silas de ser encarregado de tão nobre trabalho. Tudo Deus controla no universo. Daniel 4,35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O Senhor Jesus controla todas as ações dos homens e faz com que do comedor saia comida e da doçura saia do forte. Paulo escreveu aos Filipenses mostrando-lhes que sua prisão reverteu em benefício do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Deus não é o autor do pecado e não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, mas pela sua infinita sabedoria, muitas vezes aplica e usa o mal como lhe apraz, a fim de satisfazer os seus santos e justos propósitos. Deus age por intermédio dos maus desejos dos homens e realiza o que justamente deseja. É tão certo que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Tudo ele faz por amor dele mesmo, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não andou a outrem. Foi ele quem endureceu o coração do rei para mostrar o seu poder, a fim de que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Foi ele quem permitiu o mal por meios naturais, pelos homens e por Satanás, assolando Jó e tirando a sua família e todos os seus bens. Jó não atribuiu a Deus falta alguma, apesar de ter reconhecido que tinha sido o Senhor quem lhe havia dado tudo, mas também havia lhe tirado. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E o próprio Isaías, no capítulo 63, versículo 17, reconhece a soberana vontade de Deus em agir nas suas criaturas. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que te temamos? O Senhor Jesus é soberano e pratica os atos por meio do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? São duas perguntas de retórica, onde a resposta é obviamente sim. Deus nunca se responsabiliza pelo mal praticado pelo homem, mas sempre o homem é o responsável por suas obras ímpias, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Disse Paulo aos Coríntios. Portanto, essa é a grande lição do texto por causa da discórdia daqueles dois gigantes que não souberam lidar com um problema simples e vieram a se separar, formando não mais uma equipe missionária, mas duas equipes que realizaram a obra com mais visitações e eficiência. Que o Senhor nos abençoe. Amém.